Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, toda honra, toda glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Ainda sobre as parábolas de Jesus e ainda em Mateus, nós temos hoje a parábola dos dois filhos, que vai relatar exatamente como é o crente na igreja e como é aqueles que ainda não são crentes. Ela é muito séria, entendeu? Ela é muito legal e ela é muito bom que observemos com detalhes as parábolas de Jesus, assim como essa. A parábola diz que um homem tinha dois filhos. E a um ele chega e diz: filho, vai trabalhar na minha vinha. E esse filho, ele diz que não vai, mas a Bíblia diz, o Senhor diz que depois ele se arrepende, mas vai. Ao segundo filho, o Senhor disse: vai trabalhar na minha vinha? Ele disse: eu vou, meu Senhor, mas depois ele não vai. E Jesus pergunta: qual dos dois fez a vontade de Deus? Aí todos, claro, vão dizer que é o primeiro. Jesus diz: em verdade vos digo que é assim também. Como acontece assim, né, também publicanos e prostitutas entrarão primeiros no reino dos céus. Essa parte dos publicanos e prostitutas entrarem no reino dos céus, eu tenho uma mensagem com esse título aqui, e ela explica melhor sobre esse assunto. Eu quero falar mais um pouquinho sobre quem são os dois filhos, o pai. Todo mundo sabe que é Deus. O primeiro filho é o crente de igreja, e o segundo filho é aquele que ainda não veio até Deus, ou seja, ainda não conhece Deus, aquele que ainda não faz a vontade de Deus. É um escolhido, é aquele que tem fé no coração, mas que um dia será alcançado por Deus. Vamos lá. Então, como o texto diz, o Senhor fala para o primeiro filho: vai trabalhar na minha vinha, e ele diz que não vai. Esse é aquele que ainda não obedece a Deus, que sabe que Deus existe, até tem uma certa convivência, quem sabe, com Deus, mas não obedece ao que Deus manda. Mas chegando a uma certa parte, né, do percurso, né, desse fato acontecido, a Bíblia diz que ele se arrepende e vai. Logo, esse está fazendo a vontade de Deus, é o que Jesus disse, e é que os que o ouviam confirmaram exatamente assim. Ao segundo, que ele diz: vai trabalhar na minha vinha, ele diz que vai, não vai, esses são os crentes de igreja. As pessoas não gostam que eu fale sobre isso, mas eu tenho que falar. Não adianta, eu vou sempre falar, porque sempre vai existir crente assim. Esses crentes, esses que está representado por esse segundo filho, é os crentes que na igreja, que eles acham que a igreja é onde está na presença de Deus, e lá fora ele não está. Então, na igreja, eles vão louvar bonito, eles vão ler a Bíblia, eles vão dar glória a Deus, eles vão falar em línguas estranhas, eles vão marchar, eles vão rodar, eles vão saltar. Mas lá fora eles não fazem nada disso, eles mudam completamente. O que eles dizem perante Deus na igreja, no culto, e que eles juram fazer, eles prometem fazer, eles têm prazer por fazer, lá eles não fazem nada disso. Lá eles são outras pessoas. São pessoas que têm duas faces. Duas faces. Uma é totalmente ímpia e a outra é enganosa. As duas faces. É o crente morno, que o Senhor Jesus diz que vai vomitar de sua boca. Está a ponto de vomitar de sua boca. Está causando ânsias de vômitos no Filho de Deus. Então, esses são os dois filhos. Eu espero que você já seja o primeiro filho arrependido. Mas se você, na presença de Deus, diz que é crente e lá fora não é crente, o Senhor Jesus aqui diz
que já sabe o que você faz. Ele conhece as suas obras. Apocalipse, eu conheço as suas obras. Eu sei o que você faz. Aí quando ele pergunta qual dos dois fez a vontade de Deus, todos respondem que é o primeiro, está certo. É esse que faz a vontade de Deus. É aquele que se arrependeu dos pecados e faz o que Deus manda, os mandamentos que Cristo deixou para nós. Aí Jesus diz, em verdade vos digo que prostitutas e publicanos entrarão primeiros no reino dos céus. Por que isso? Porque essas pessoas que ainda não se arrependeram e fazem a vontade de Deus, eles vão entrar primeiro do que aqueles que dizem que se arrependeu, mas não faz a vontade de Deus. Ou seja, eles podem até entrar no céu, o segundo filho, mas se um dia se arrepender. Porque o primeiro que se arrepende e faz a vontade de Deus já está certo. E já está certo estar com o Senhor na eternidade. Mas o segundo, que diz que é crente, mas não é, esse ainda pode, quem sabe, um dia se arrepender e tornar-se como o primeiro. Mas mesmo assim, o primeiro que se arrependeu é que vai entrar primeiro no reino dos céus. É uma parábola simples, mas uma parábola muito importante. Espero que vocês tenham gostado. Dê o seu like, só se ler aqui embaixo. Se ler aqui embaixo concordar com o que está aqui escrito, então pode dar o seu like, pode compartilhar, pode se inscrever. E assim estaremos fazendo junto à vontade de Deus. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.